Oi, gente! Meu nome é Cláudia de Carmo, eu sou escritora de livros infantis e eu tô hoje aqui com uma pessoa que eu gosto muito e trazendo um tema que eu acho que é cada vez mais atual, que é a maternidade aos 40 anos. Porque quando a gente era mais nova, ou talvez nem na minha idade, talvez acho que é bem anterior a isso, as mulheres eram educadas e cresciam para casar e ter filhos. Hoje, as mulheres, elas querem estudar, mais do que justo, investir na carreira e muitas vezes o relacionamento estável e a maternidade vem depois. Então, hoje eu trouxe a Rita Tosini para falar sobre a maternidade aos 40 anos. Seja bem-vinda, Rita. Ai, Cláudia, obrigada. Amei o seu convite, estou super feliz de estar aqui pertinho. É como se eu ficasse longe, né? Sempre que eu posso, eu fico perto de você. E é um assunto bem interessante mesmo, né? Rita, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou produtora, também faço podcast, mãe de 2 filhos e avó de 4 netos. Meu Deus do céu. Rita, como é que foi ser mãe aos 40 anos? Estava programado? Então, Cláudia, a minha primeira filha nasceu, eu tinha 22 anos. Né? Uma fase com sonhos, o marido recém-formado, quer dizer, uma vida bem, bem agitada. E eu sempre falava para mim que até aos 40 anos eu teria outro filho. E sempre trabalhando, já num segundo relacionamento, conversamos algumas vezes na possibilidade de ter outro filho. O Nelson também já era divorciado nessa fase, pai de 3 filhos, e eu divorciada, mãe da Camila. E o tempo foi passando, mas existia a possibilidade da gente ter um filho até os 40 anos. Esse filho aos 40 foi o segundo filho? Segundo filho. Tá. E como é que foi essa... Foi programado? Então, esse sonho de ter um filho aos 40 acabou mudando, porque na sequência a minha filha casou-se e aos 20 anos ela teve a minha neta, minha primeira neta, a Luísa. Quando a Luísa nasceu, eu falei, bom, agora essa coisa de ter um filho, eu já sou avó, nem pensar. Mesmo eu sentindo falta de ter um outro filho, eu falei, não, agora a Luísa chegou, eu vou cuidar de mim. E tinha alguns projetos que eu queria realizar. Falei, eu vou cuidar de mim e não vou ter outro filho. O Nelson aceitou, tudo bem, não vamos ter. Mas como Deus, né, que sabe das coisas, eu acabei engravidando com a minha neta com 1 ano de idade. Incrível. E aí começou uma fase enlouquecedora. Conta pra gente, Rita. Rolou medo? É engraçado, né? Mesmo eu querendo uma vida toda, né, ter outro filho, na hora que eu recebi o resultado, nós ficamos apavorados. Tanto Acredito. Eu quanto o Nelson. E a família nos cobrou. Falou, vocês sempre falaram que existia a possibilidade de ter outro filho e agora vão ficar apavorados? Então surgiu esse medo, sabe? Mas depois passa, né, Rita? Eu acho que toda mãe, o pai eu não sei, não posso falar, mas toda mulher, quando recebe o resultado positivo, assim, rola um medo, assim, e agora, né? Será que eu tô pronta? Será que... Enfim, mas depois passa. E aí é só alegria, né? Porque tem que passar, né? Tem que passar. E pra gente foi assim, foi renovador. O meu médico, o Dr. Jorge, aqui de São Paulo, era um cara incrível. Ele falou para mim, você sabe que você ter um filho aos 40, você vai demorar mais para envelhecer? E eu, porque eu estava apavorada, ele estava tentando me convencer de alguma forma que tudo ia dar certo.
Ele falou, é verdade, porque você vai voltar a andar de bicicleta com seu filho, você vai sentar no chão. Então vem uma renovação aí considerável. Não, filho, eu acho, criança é sempre uma renovação, mesmo quando todas as expectativas são não é o momento certo, não é, sempre renova e vem uma força e um amor que a gente não sabia nem que existia, né? E foi exatamente o que aconteceu. O que foi muito engraçado, porque o Breno, da Luísa, né, minha neta e meu filho têm uma diferença de 1 ano, então eu saía com os dois, a Luísa tinha hora que falava, vó, e o Breno, mãe, e ela chamando o Breno de tio, com 1 ano de diferença. Então foi assim... E você é muito jovem, muito bonita, quer dizer, acho que as pessoas nem entendiam, né? Foi louco. Louco, mas muito, muito prazeroso. E o Nelson, né, era um pai incrível, até porque já tinha experiência de 3 filhos, isso ajudou muito a gente. Né? Nós criamos o Breno com muito mais calma do que nós criamos os nossos primeiros filhos. Né? E eu lembro um dia ele tinha uma reunião de trabalho na empresa e eu já tinha um compromisso, a pessoa que ia nos ajudar não estava presente, não deu outra. Ele colocou o Breno no bebê conforto, até porque era no escritório dele, isso também permitia, né? Ele colocou o Breno no bebê conforto em cima da mesa e fez a reunião, dava a chupeta. Então isso, eu acho que a experiência nos traz, essa calma. Sim. E o Breno devia ser um bebê bonzinho, né? Não. Não? Era enlouquecedor, faltava subir na parede, e eu olhava para o Nelson e falava, será que nós vamos dar conta? E demos, graças a Deus. Tá aí hoje com 25. Quanto de altura? 1,93 m, jogador de basquete. Bom, ele agora não precisa subir, né? Ele estica o braço, ele já está no teto, né? É verdade. Rita, você acha então, pelo que eu estou entendendo que você está falando, vamos ver se eu estou pensando, se eu entendi certo. Ser mãe aos 40 é mais fácil que ser mãe aos 20? Então, mesmo com todo medo, né? Porque medo a gente sente, mesmo jovem. Mas assim, no meu caso, eu achei mais prazeroso porque eu não estava tão ansiosa quando eu tinha 22 anos. Por exemplo, aos 22 anos, meu marido também, da mesma idade, né, o pai da Camila, se a gente tinha um compromisso e a gente não podia ir, um compromisso social, a gente ficava com aquela situação, a gente podia ter ido, mas não foi porque tem um bebê. Aos 40, não tem coisa mais prazerosa do que você ficar em casa com seu bebê, né? Mesmo com os desgastes que acontecem naturalmente, eu acho que você curte mais, porque você está mais calma, está mais consciente. É um outro momento da vida. Um outro momento. E como que você conseguiu conduzir tudo isso? Carreira, filho, casamento, né? O Nelson já tinha outros filhos, você já tinha Camila, neto. Colocou tudo numa bacia, deu tudo certo. Muito certo. Muito certo. Inclusive, quando nós fomos escolher o nome do Breno, os 3 filhos do Nelson vieram para casa, a minha filha, e fomos fazer votação. Então, isso é muito bacana, porque todos participaram disso, entendeu? E foi muito gratificante. Nós só ganhamos. E o Breno, que tem mais ou menos a idade da Luísa... Sim. Você tem outros... Você tem mais netos com essa faixa etária? Tá. Hoje sim. Então, eles cresceram juntos, são como primos ou como irmãos, é isso? Assim, durante a infância era na mesma escola, na mesma sala de aula. Então, o que foi bom, porque a educação foi muito parecida, né? Eu até falo que com a minha primeira neta e a Bia também, que logo na sequência chegou, eu tive uma postura, a minha postura não foi tão de vó,
Era uma postura como se fosse mãe, porque o que eu determinava para o Breno era para os três. Porque tem aquela coisa de vó ficar bajulando, e eles eram da mesma idade. Então pode para todo mundo. Não pode, não pode, entendeu? Então eu acho que eu fui mais mãe do que vó. Agora, os dois últimos não. Aí, né, aí já São deu menorzinhos. já deu para assumir aquela coisa de avó mesmo. Rita, eu conheço você há muitos anos, você sempre foi uma pessoa agitadíssima, ligada a muitas coisas, com diversas funções em momentos diferentes. Eu queria saber como é que foi, em que momento veio o Breno, a notícia da gravidez, a maternidade e como que você conciliou a tua carreira, que sempre foi muito agitada, com a maternidade. Então, Cláudia, naquela época eu morava aqui em São Paulo ainda. Naquele momento eu estava trabalhando na presidência da Prodan, como trabalhei em vários lugares, em presidência com cerimonial e eventos, quer dizer, era um trabalho bem que exigia bastante e, enfim, engravidei do Breno morando aqui, o Nelson morando no Vale do Paraíba, porque a empresa dele era lá, e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então, no meu período todo de gravidez, eu continuei aqui em São Paulo. Com o nascimento do Breno, eu resolvi que eu ia morar no Vale do Paraíba, em Jacareí, por conta do trabalho do Nelson. E eu já tinha criado a minha filha aqui em São Paulo, que toda cidade grande exige mais de você, principalmente com criança, essa coisa de levar para a escola, de ter perua ou de ter alguém para te ajudar. Eu falei, não quero passar isso de novo, eu vou para o Vale do Paraíba. Quando eu tive o Breno, mudei para Jacareí, e que também, mesmo morando lá, eu teria que voltar a trabalhar. Então, o Breno, ainda pequeno, não tinha 1 ano de idade, eu voltei a trabalhar, fui para o gabinete da prefeitura da cidade, na época, aqui ou lá? Cerimonial lá, fazer cerimonial e eventos. E aí começou uma outra situação, porque eu com o Breno pequenininho, então era aquele esquema, eu saía para trabalhar, o Breno ia comigo, deixava numa escola, trabalhava, final do dia pegava. Não canso de falar do Nelson, porque o Nelson sempre foi um pai que ajudou, porque isso faz total diferença. Total. Né? Porque quando você entra nesse ritmo sozinha, é complicado, né? Então, eu sempre tive o apoio dele, então isso ajudou muito. Acabou seguindo de uma forma mais tranquila. Mais tranquila. Às vezes a gente ouve falar sobre isso, sobre a gravidez aos 40, que é uma gravidez de risco. Pode ser de risco, né? Eu também já li sobre isso, que o aumento no número de crianças com autismo também tem uma relação com a maternidade numa idade mais madura. Como é que foi isso para você, essa questão do risco da gravidez? Então, Cláudia, há 25 anos atrás, né, hoje com certeza tá mais evoluído, existe um exame que você colhe o líquido da placenta, e nesse exame você vai saber como que esse feto está sendo gerado. E quando eu fui fazer esse exame, eu fiquei apavorada, porque ele fala tudo. Inclusive, é um exame muito interessante, porque você passa por uma entrevista considerável pelos médicos. Desde religião, se a criança tiver algum problema físico ou cerebral, como é que você vai agir. Então, tanto que depois que você faz esse exame, você fica 48 horas deitada, porque senão você pode abortar. É um exame muito sério. Bem no começo da gravidez? Depois de 4 meses, porque se você fizer antes também, na época, hoje, né, eu não sei como é que está. E eu fui fazer o exame com muito receio, sendo que nessa reunião
que eu tive com os médicos, eu comentei com eles que eu iria ter o Breno independente de como ele nascesse, né? Com qualquer tipo de problema que ele tivesse, a gente ia ter o Breno de qualquer jeito. E eu lembro que no dia que eu fui pegar o resultado desse, isso me emociona muito, o dia que eu fui pegar o resultado desse exame, eu fui sozinha, né? Porque já era um dia normal da semana, e eu fui buscar o exame. Peguei o exame, como eu não entendo nada, eu fui lá para o final, né? Para saber. E lá no final estava escrito homem normal. Meu Deus do céu! Então me arrepia. Foi muito emocionante, porque o medo existe, né? E é um menino que você dizia que ia ter, né? Que eu ia ter. E a gente sabe que no momento desse, dependendo de um resultado, muda a vida do casal, da família completamente. Sim, né? sim. Então, por isso que eu falo dessa confiança em Deus e saber que nada é por acaso, né? Sim. Eu falava lá atrás que eu ia ter um filho, um menino aos 40, tive e normal, graças a Deus. Você sentiu, percebeu algum tipo de preconceito pelo fato de você já mais madura estar grávida, pelo fato da tua filha já ter uma filha, quer dizer, você já avó e engravidar? Você sentiu isso? Gente, mudou muito, né? Porque você, hoje, né? Mesmo há 25 anos atrás, a mulher aos 40, ela está inteira. Sim. Ela tem qualidade de vida, é uma mulher que trabalha, uma mulher dinâmica. Então, quando as pessoas te olham, elas te olham de outra forma. É muito diferente do que uma mulher da época das nossas mães. Sim. Na época das nossas mães, a mulher de 40, ela era uma senhorinha. É. Eu lembro de uma situação de uma tia minha que engravidou nessa fase, com essa idade, ela escondeu de todo mundo porque ela tinha vergonha. Meu Deus. Ela tinha vergonha. Porque quando você olhava para ela, ela parecia uma senhorinha mesmo, grávida. Então mudou tudo. Então eu não sei o que é isso. E assim, eu tinha tanto orgulho, né, daquele momento que eu estava vivendo, que isso não chegou até a mim. E em relação à família também não, porque todos sabiam que eu adoraria ter outro filho e que o meu tempo seria até os 40. Então, assim, foi muito tranquilo. A gente falava com orgulho, sabe? Vamos ter um bebê. Isso faz diferença, né, Rita? Total. Isso faz diferença, Total. sim. Você e o Nelson, enquanto casal, você diria que os dois entraram, mergulharam nessa aventura de forma igual? Ou teve alguma diferença, ele como pai com mais medo? Ou, enfim, como é que foi essa aventura, essa viagem? Vivenciar isso e não falar do medo é impossível. Porque na hora que você tem a notícia... Eu lembro de um olhar para o outro e agora? E agora? Né? Então o medo realmente existiu. Mas eu acho que nós administramos muito bem. É óbvio que muda a vida do casal durante um tempo considerável, né? Ainda mais nós dois que sempre fomos de sair muito, não tinha horário para sair, não tinha horário para chegar, mudou. Mas a gente conseguiu conciliar, até porque a nossa casa sempre tinha criança, o Nelson tinha 3, eu tinha a Camila, a Luísa chegou, então a gente conseguiu administrar bem, ficou uma casa bem movimentada. Uma casa cheia. Uma casa cheia, bem movimentada. Gente, eu tenho saudade, sabia? Claro, eu acredito. Porque foi muito bom. Eu lembro de uma cena que me emocionou. Eu passei pelo meu quarto, o Nelson deitado com o Breno, e o outro filho dele, que na época tinha uns 10 anos, o menor, os 3 dormindo junto. Quer dizer, isso é uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Foi difícil? Foi, mas nós demos conta. A gente vai se encaminhar para o final. Eu queria antes fazer uma pausa aqui para agradecer a Ciricutico, que é uma apoiadora desse projeto. É uma loja
absolutamente incrível. Eu falo uma loja, mas na verdade são 3 lojas. Tá vendo, gente? Olha só que coisa linda. Ó. Eles têm de tudo lá. Roupa, sapato, bolsa, presente, acessório, tudo, além de um cafezinho delicioso com um biscoitinho, água e um atendimento campeão. Então, se você é de São Paulo, vale a pena conhecer uma das lojas. Se você não mora aqui, mas vem com alguma frequência, o dia que você tiver com um tempinho, passa na Ciricutico que você não vai se arrepender. E eu queria... É enlouquecedora essa loja, né, Cláudia? Você conhece, né? Enlouquecedora. Porque tem bolsa, tem sapato, Tem roupa, tem acessório. Tem tudo. Você fica louca. Não, é muito bom gosto, é muito bom gosto. Eu agradeço imensamente o apoio da Pri, da Ciricutico, que eu sou cliente, mas eu sou parceira também, eles são meus parceiros. E eu queria, Rita, que você deixasse uma mensagem para as mulheres que ainda não são mães, que estão chegando próximo aos 40 anos, ou que desejam ser mãe, ou que acabou de receber o teste positivo e ainda estão naquela fase, meu Deus, o que eu vou fazer? O que você diria para essas mulheres? Olha, Cláudia, independente de religião, eu acho que Deus tem que estar na frente sempre, né? De todos os nossos projetos, principalmente você ter um filho. Então, às vezes, a gente programa a vida da gente de uma forma e chega no meio do caminho, muda. Então, a gente não pode perder a fé e saber que ter um filho, ou bem jovem, ou não tanto, Deus confiou na gente e sabe que a gente vai dar conta do recado. Então, é acreditar que se está vindo para uma situação boa, feliz, para somar, né? E abraçar isso, porque é um presente de Deus mesmo, né? Você ter um filho, é um presente de Deus. E eu acho que é basicamente isso, acreditar, segura na mão de Deus e vai. Confia. Porque também não tem saída. Não. Você tem que ir de um jeito ou do outro, você tem que ir. Com medo ou sem medo, vai. Você tem que ir, é isso. E antes de terminar o programa, eu queria dar um livro para Rita levar para o Theo, que é o neto mais novo dela, que é uma graça. Eu acho que ele vai gostar, porque esse livro ele fala sobre tubarões, né? E é de uma forma muito divertida. Os meninos, em especial, gostam muito. E até porque ele falou que vai ser escritor também, né? Ai, gente, ele é apaixonado quem que por aguenta você. uma coisa dessa? Obrigada, ele vai amar. Eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que estão com a gente aqui até agora. Convidar vocês para conhecer o canal. Eu sempre trago temas relacionados à infância, à criança, à maternidade, à relação pais e filhos. Então, se você está aí, aproveita, já se inscreve, deixa um joinha, compartilha, porque às vezes você vai tocar alguém que está vivendo exatamente esse momento e você vai com certeza ajudar essa mãe. Obrigada a vocês e até o próximo Com Açúcar e Afeto.